E o ditador Nicolás Maduro compareceu hoje a um tribunal federal em Nova York, onde declarou inocência em todos os crimes apresentados pela Justiça dos Estados Unidos. Maduro afirmou ser um prisioneiro de guerra do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nesta primeira audiência, Maduro ouviu formalmente as acusações em um procedimento judicial padrão. Ele responde por conspiração para narcoterrorismo, conspiração para o tráfico de cocaína, posse de armas e explosivos e conspiração para posse de armas e explosivos. Uma nova audiência foi marcada para o dia 17 de março, quando Maduro e a mulher, Cília Flores, prestarão depoimento. Maduro e Cília foram levados para o Centro de Detenção Metropolitano, no Brooklyn, depois da captura. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou que ambos serão formalmente acusados por crimes ligados ao tráfico internacional de drogas e ao uso de armas de uso restrito. As acusações apontam ligação com a organização conhecida como Cartel de los Soles, classificada pelo governo norte-americano como ameaça à segurança. Por meio de uma rede social, o presidente Lula criticou a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela e declarou que, abre aspas, os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. Atacar países em flagrante violação do direito internacional é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo. A condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões. A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz. O Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação. Fecha aspas. A nota do petista gerou irritação em Jason Miller, que foi conselheiro de Donald Trump. Miller disse o seguinte, abre aspas agora, dizendo o seguinte, agora todos nós sabemos qual é a sua posição, Lula. Fecha aspas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que a permanência de Maduro contou com o apoio de Lula. As instituições vão morrendo aos poucos e o preço é altíssimo. Custou a liberdade de inocentes, os direitos políticos de opositores, a prosperidade da Venezuela e de seu povo. E tudo isso só foi possível ao longo do tempo que houve conivência, omissão e até apoio explícito de quem insistiu em chamar um ditador de companheiro. Enquanto isso, famílias cruzavam as fronteiras, crianças abandonaram as escolas, perderam a infância, pais venderam tudo para recomeçar do zero. Nós acolhemos vários aqui de braços abertos. Já o presidente argentino Javier Milei afirmou que a ditadura não pode continuar existindo no continente ou acabará arrastando todos. Ele ainda mostrou uma foto de Lula abraçado com Maduro. A China se juntou à Rússia e condenou o ataque dos Estados Unidos na Venezuela durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU, além de pedir a libertação de Maduro e da sua mulher. O representante chinês se disse profundamente chocado com as ações americanas. Meu caro Ivan Kleber, destaque aqui para o que disse Jason Miller, ironizando a posição de Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo, agora sabemos qual é a sua posição, Lula. Todo mundo já sabia, não é? Todo mundo sabia, Daniel, mas agora está comprovado, não é? A gente ainda não entende muito quais foram os termos de um eventual acordo entre a administração Trump, né? Mais precisamente o próprio presidente Donald Trump e Lula. Tudo isso um dia, quem sabe, a gente fique sabendo os detalhes, não é? Mas aparentemente isso aí, segundo a publicação do Jason Miller, pode ser utilizado. Será que o Lula está naquela situação que ele vendeu o mesmo terreno para duas pessoas diferentes? Será que ele prometeu uma coisa para o Maduro, prometeu uma coisa diferente para o Trump, e agora a realidade está se impondo? Porque essa declaração do Jason Miller nos deixa entender justamente isso, de que ele pode ter dito uma coisa nas mesas de negociação com o presidente Trump e ter agido da maneira diferente. Eu presumo que essa presença da embaixadora do Brasil ali na Venezuela, nessa cerimônia de posse, ela seja extremamente analisada lá nos Estados Unidos e pode ter uma repercussão. Isso porque, veja bem, Daniel,
O secretário de Estado, Marco Rubio, ele vem falando, inclusive a política, a nova política nacional de segurança dos Estados Unidos, a qual nós analisamos profundamente lá no programa de Leste a Oeste, né, que vai aqui comigo, com os colegas Ana Paula, Flávio, Bernardo, às sextas-feiras, fala justamente de eliminar essa presença do Hezbollah, enfim, e de atores hostis aos Estados Unidos, mais precisamente Rússia, Irã e China. E aí, então, nós temos a nossa embaixadora justamente ali com os embaixadores desses países reconhecendo a Delcy Rodrigues agora como a líder do regime, como o Cauti muito bem lembrou, uma inconsistência total. Quer dizer, você não reconhece a eleição de 24 e acaba reconhecendo a vice agora. Não faz o menor sentido. Então, nesse contexto, o Jason Miller coloca o dedo na ferida ali, dizendo, e aí, Lula, então é essa a sua posição? Bom, nós já sabíamos, agora está comprovado para o mundo todo, não é? Lembrando que, por exemplo, aqui na Europa, a popularidade que o Lula tinha, enfim, as conexões, elas ficaram fortemente abaladas desde maio do ano passado, quando ele esteve lá em Moscou, nas comemorações do final da Segunda Guerra Mundial. Algumas mídias europeias aqui diziam, mas como? O Lula se elegeu em 2022 falando em democracia, em defesa da democracia, e agora está ali com todos esses ditadores. Este episódio da embaixadora, ele entra na coleção desses episódios mais recentes do Lula em Moscou. Não vamos esquecer de Geraldo Alckmin, né, lá no Irã, e agora a nossa embaixadora fazendo trazendo esse problema diplomático aí que com certeza será enfrentado pela administração Trump. E a gente também ainda vai analisar muito, né, aqui dentro do programa, uma possível aí, delação envolvendo o Nicolás Maduro e tudo mais. Então, o Lula, nesse contexto, ele está agindo dia após dia, porque justamente o futuro é muito incerto e, repito, essa questão toda terá uma forte influência nas eleições presidenciais agora de 2026, Daniel. Você falou aí a respeito do apoio do governo Lula, do governo brasileiro também, sem se esquecer que o grupo terrorista Hamas também manifestou apoio e solidariedade ao ditador Nicolás Maduro. Bom, são mais de 82 mil telas conectadas nessa edição aqui do Oeste Sem Filtro. E eu peço a você que também deixe o seu like, porque é muito importante para levar esse conteúdo adiante para mais pessoas, para que elas venham ficar bem informadas, assim como você aqui no canal da Oeste. Temos o quê? 22 mil curtidas, então? Deixe aí a sua curtida, é muito importante para a gente. Ana Paula Henkel, queremos te ouvir. Daniel, tanta coisa para a gente falar sobre esse assunto, né? Porque passando os olhos aqui nas redes sociais e nas principais manchetes da imprensa mundial, mais a imprensa brasileira, é vergonhoso, né? É vergonhoso. Nós estávamos mostrando imagens do ditador Nicolás Maduro ali descendo do helicóptero, e muita gente aqui no chat perguntou o que significa DEA, né? Que eu fiz um comentário que ele está cercado por agentes do DEA, tá aí, né? O DEA significa Drug Enforcement Administration, ou seja, é a agência anti-drogas, a agência que combate o tráfico de drogas dentro do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E isso é muito importante porque a conotação dada para a captura de Nicolás Maduro é exatamente essa, é de um chefe do controle, do chefe de um cartel, né, o cartel de Los Soles, que financia o narcoterrorismo no mundo. E aí, Daniel, é importante a gente salientar que a acusação contra Maduro, que foi colocada no indiciamento, e aí é curioso ver que a embaixadora do Brasil, que compareceu à posse de Delcy Rodrigues, ou a própria declaração do Lula, a declaração do Mauro Vieira e todos aqueles, eles não leram o indiciamento, e também dos analistas que dizem que foi uma captura que atenta contra a soberania da Venezuela. É importante a gente salientar, Daniel, que depois do 11 de setembro nos Estados Unidos, houve algumas mudanças nas leis de narcoterrorismo e de terrorismo
per se, como um todo, né? Principalmente porque o terrorismo que aconteceu no 11 de setembro foi o terrorismo de dentro para fora. E é exatamente nessa categoria que o próprio Maduro ele é inserido. Ou seja, é uma construção jurídica esse indiciamento dele que vincula o regime venezuelano a organizações terroristas internacionais, como é o Cartel de los Soles. Talvez por isso que o Lula ele tenha tanta aversão a colocar o nome no PCC e no Comando Vermelho de organizações terroristas, embora quando você visite a resolução da ONU do que significa terrorismo, o PCC e o Comando Vermelho, eles praticamente fazem o bingo do terrorismo ali naquela resolução. Mas o Lula não quis colocar, não quis ajudar os americanos a colocar o PCC e o Comando Vermelho na lista de organizações terroristas, porque operações importantes de magnitude, de expansão em magnitudes como essa que nós vimos, elas podem ocorrer a partir do momento que você coloca essas organizações nessa lista. Então, Daniel, é interessante acompanhar como as pessoas agora, alguns analistas estão até divididos, não sabendo como colocar os pingos nos is, vou colocar dessa forma, de entender que Nicolás Maduro não é apenas um ditador que foi capturado na Venezuela, é um chefe do narcoterrorismo. Lembrando que a Venezuela ela tem ligações com a Rússia, ela tem ligações com a China, ela tem ligações com o Irã. Claro que tem ligações com Cuba, já falamos aqui da própria proteção do Maduro, que é a proteção dos agentes até da inteligência venezuelana, são agentes cubanos, alguns foram presos também, mas dentro da doutrina Monroe, a que Donald Trump vem falando bastante e que vem submetendo a sua administração, ele fala dessa invasão que vem de fora do hemisfério ocidental por parte de agentes chineses, iranianos e russos. E é exatamente isso que ele está aplicando. Esses agentes alimentados pelo dinheiro, pelo financiamento econômico do petróleo venezuelano, eles se instalam no hemisfério ocidental e aí fazem o que, aí voltando lá na Guerra Civil, o que o presidente americano Abraham Lincoln falava que seria a queda da América. O inimigo mordendo a América de dentro para fora, como foi o 11 de setembro. Então, as próximas semanas serão bastante interessantes, Daniel, exatamente por isso. Porque enquanto alguns tratam essa captura como apenas a captura de um ditador, visando a quebra de um regime, a queda de um regime, na verdade é a captura de um narcoterrorista chefe do Cartel de los Soles.